Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e estamos aqui juntos mais uma vez para prosseguirmos a nossa caminhada com os ensinamentos de Jesus, que é fundamental para que nós tenhamos sempre a confiança e a certeza de que não caminhamos sós e que também, diante de todos esses empecilhos que enfrentamos no nosso dia a dia, nós podemos sim recuperar a nossa caminhada, o nosso passo dentro do compasso do Evangelho do Cristo. E entre tantas coisas que Jesus falou, quando ele começa a se identificar como eu sou, ele começa falando que eu sou o bom pastor. Então Jesus diz: na verdade, eu digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui Jesus está fazendo um alerta bem sério, dizendo que existem aqueles que não são os pastores que levam as ovelhas, mas sim um ladrão, porque ele não entra pela porta do aprisco. E aí acontece que pode levar ou enganar muitas ovelhas do grande rebanho de Jesus. Aquele, porém, que entra pela porta, este sim é o pastor das ovelhas. Nós estamos aqui em João 10, falando sobre essa passagem de Jesus. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Aqui é um reconforto muito grande quando Jesus fala que chama as suas ovelhas pelo nome. E aí nós entendemos que para sermos chamados pelo nosso nome por Jesus, nós temos que necessariamente caminharmos nas trilhas que ele deixou, nessas veredas que fazem com que o homem, o ser humano, se transforme lentamente através da conscientização daquilo que é e daquilo que está fazendo aqui. E aí ele diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Quando Jesus está falando isso, ele está se referindo que quando as ovelhas vêm para esse mundo conturbado, esse mundo que muitas vezes nós acreditamos que está até perdido por conta de tantas coisas que nós temos visto ultimamente, que essas verdades estão vindo à tona, porque ele também já tinha avisado que nada ficaria em oculto que não fosse revelado. Então, todas as atrocidades, todas as coisas feitas ocultamente em todos os setores da sociedade humana serão reveladas. E, inclusive, as grandes falhas, assim como as pequenas também. E quando Jesus ele traz as suas ovelhas para fora, que é vamos dizer assim, a humanidade como um grande rebanho, aqueles que realmente o seguem reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, porque sabendo quem é o pastor, quem é o bom pastor, não darão ouvido a vozes que venham enganosamente, justamente para desviar a atenção dessas ovelhas. Antes, essas ovelhas fugirão dele porque não conhecem a voz estranha. E Jesus, quando ele está falando isso, ele mostra também que ele tem conhecimento da nossa facilidade de seguirmos caminhos que muitas vezes nos levarão a alguns precipícios e de onde
talvez demoraremos muito para sair. Então Jesus fala essa parábola e todo mundo fica olhando para Jesus. Eu sou o bom pastor. E lógico que houve assim muita dúvida em relação àquilo que ele estava colocando. Então Jesus reforça aquilo que ele havia dito, dizendo: em verdade, eu digo que eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Então Jesus dá realmente o umbral. Umbral é aquilo que nós passamos em portão, em porta, que tem aquela, né, aquela passagem da porta. Então isso é umbral. Então ele diz que todos aqueles que vieram antes de Jesus e que se denominaram o Messias, eles são ladrões e salteadores, mas as ovelhas que são dele realmente não ouviram essa voz. E aí ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Então Jesus diz que ele é a porta que conduz a uma nova dimensão de entendimento, de compreensão, trazendo para nós que estamos interessados em seguir as suas orientações e caminharmos ao seu lado. Então Jesus diz que ele está à porta e ele bate, e aquele que abre vai se salvar. Não se salvar no sentido de se tornar santo, de ir para o paraíso, porque isso é puro sonho, é utopia. A realidade é bem outra. A realidade que nós precisamos entender é que nós estamos num processo de expansão consciencial, onde nós devemos nos esforçar para entendermos, aprendermos e seguirmos sempre adiante, sem nos deter em dogmas que ficaram já no passado. Jesus, então, ele continua falando: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, na verdade, que Jesus se refere, é o grande adversário, que está sempre disposto a atrair a atenção do rebanho humano, levando para um outro caminho. Esse caminho, ele diz que é da destruição, é da matança. E ao passo que ele veio para promover a vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É ter muitos bens, ter status social, conseguir entrar na alta sociedade. Será que isso é vida em abundância? Não, pelo contrário. Isso não é vida em abundância. Quando nós mergulhamos nos valores puramente materiais, nós estamos dentro de uma escassez de vida espiritual. E quando nós deixamos para trás as necessidades que nos prendem a esses valores materiais, nós passamos sim a ter abundância de vida espiritual. E essa abundância de vida espiritual a que Jesus se refere é justamente a vida em si, a vida que nós temos que desfrutar e que nós já estamos há muito tempo desfrutando, nem sempre de maneira saudável, nem sempre consciente, nem sempre entendendo o que nós estamos fazendo aqui e o que nos é reservado depois do grande estágio que estamos fazendo no planeta Terra. Então, Jesus fala que nós temos que entender essa abundância, viver em abundância. E quando nós entendemos os ensinamentos de Jesus, automaticamente nós estamos vivendo em abundância. Mas
alguém pode questionar: e a vida material não é importante? Sim, ela faz parte da nossa caminhada, mas ela é apenas uma passagem. Por isso que Jesus falou que nós passamos, ele abre a porta e nós saímos para fora do aprisco. Esse aprisco é realmente o aprendizado na matéria, que muitas vezes, por enganos que nós já tivemos no passado, nós temos aí um acerto com a nossa própria consciência que nos faz, então, abraçarmos determinados inimigos para que se tornem nossos amigos, experiência onde nós não tivemos nenhuma compaixão, nenhuma comiseração pelos nossos semelhantes, hoje também escolhemos estarmos num círculo hostil. Mas são escolhas nossas, pela nossa consciência, porque quando nós estamos vivenciando a outra dimensão, onde nós não envergamos um corpo material, nós temos uma outra visão. Como Jesus falou, lá quando ele estava passando pelo processo da crucificação, quando ele chora, ele diz: Pai, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Porque quando nós estamos envergando esse corpo, nós automaticamente temos uma fragilidade muito maior. É como se nós tivéssemos um acrisolamento dentro de um espaço muito fechado, sufocante. E então, essa não é a nossa melhor forma de expressão ou de nos expressarmos, mas é a fase mais difícil do aprendizado. Eu digo que é o Enem do ser humano, onde nós realmente mostramos tudo que já aprendemos. E vai depender do entendimento para que a nota seja uma nota aceitável ou uma nota deplorável. Mas é assim que Jesus nos traz esse ensinamento. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E é isso que aconteceu com o nosso mestre. Ele deu a sua vida no sentido de que, se ele não passasse pela crucificação, pelo martírio da cruz, ele teria sido igual aos demais que passaram e não deixaram o seu registro. Então, ele precisava, sim, de passar pelo momento da cruz. E lembrando também que a cruz é um símbolo que vem de um outro mundo. Um mundo onde as pessoas têm uma visão não tão diferente de nós, mas mais moralizada, mais ética. Então, essa cruz que veio de lá, quando Jesus teve que confrontar o seu maior inimigo, ele a tinha avisado: você vai passar por um martírio, e justamente pelo símbolo que você próprio ostenta, pelo símbolo que você traz para essa terra. Que a cruz significa o ponto de encontro. E era isso que Jesus veio nos trazer, o ponto de encontro. Encontro com a realidade que o ser humano ainda desconhece e muitos não querem ver. E Jesus continua falando: mas o mercenário, eu que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, esses são os falsos que se dizem propagadores dos ensinamentos de Jesus, mas eles
Não são. Eles são aqueles que Jesus deixa aqui dito, eles trabalham para esse grande inimigo de Jesus. E aí ele diz, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das suas ovelhas, ou seja, não tem o compromisso. Jesus tem. Jesus tem o compromisso diretamente que ele prestou ao seu Pai. E aí Jesus fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. E aí que tá, quando algum ensinamento vem, e esses ensinamentos são contrários, ao contrário aos bons costumes, aos valores espirituais deixados por Jesus e por todos aqueles que vierem em seu nome, nós devemos não aceitar. Nós devemos fechar a nossa porta, fechar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos e fechar as nossas bocas, para que nós não promovamos a continuidade daquilo que não é certo, daquilo que está fora do padrão do Evangelho de Jesus. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu o conheço e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então ele está novamente reiterando que, assim como o Pai sabe das suas possibilidades de ser o seu representante aqui na Terra, e ele diz que ele também conhece o Pai e sabe a expectativa que esse Pai tem em relação ao seu trabalho, ao seu compromisso com a população humana. E sabe sim que ele vai até o final da sua missão. E aí Jesus ainda fala, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, existem outros que estão em outro mundo, mundo físico. E também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, muitos acreditam que seja a religião única. Jesus nunca pregou religião. Aqui Jesus está falando que vai chegar o momento em que nós, quando estivermos maduros para entendermos outras etapas da nossa evolução, nós teremos sim que abandonar ou sair da terra. E aí haverá um só rebanho, um só pastor, porque aqueles que já estão em outro aprisco, eles já estão conscientizados. E ele, Jesus, está nos preparando para que possamos nos unir a esses que já estão em outro aprisco. E aí ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E aí que tá. Aí é o grande ensinamento de Jesus. Não há morte. Nós somos seres eternais. Então, ele daria a sua prova, o seu testemunho, através da cruz, aqui, para que todos soubessem que não há morte, não há fim, porque logo depois ele iria retomar a sua vida, as suas funções, a sua missão. Daí Jesus ainda diz assim, ninguém a tira de minha vida, mas eu a dou. Ou seja, eu tenho a convicção do que eu estou fazendo e dou a minha vida momentânea na matéria por livre e espontânea vontade, porque eu conheço o que há depois. Tenho poder para dar e poder para tomá-la, porque esse merecimento ou esse mandamento eu recebi do meu Pai. E novamente, quando Jesus fala isso,
começa a ter uma grande divisão entre os judeus por conta dessas palavras que Jesus falou. E muitos diziam, ele tem demônio, ou seja, ele tem espíritos ruins, né? E ele está fora de si. E outros diziam, estas palavras não são de um que tem espíritos ruins. Pode, porventura, um espírito ruim abrir os olhos de um cego? E eles estavam ainda parados lá na questão dos cegos. E então, quando Jesus fala que ele é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas, como reflexão semanal, nós temos que refletir, pensar e ver qual rebanho que nós estamos, qual aprisco que nós escolhemos, o do bom pastor ou daquele que veio apenas para roubar as ovelhas. E aí fica a grande questão. Eu desejo a todos uma semana iluminada, com muita paz, com um preenchimento de todos os vazios através dos ensinamentos de Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que a saudade é uma questão também de tempo, porque nós nos reencontraremos nesse outro aprisco que Jesus falou. Então, estaremos juntos na próxima e deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Eu não sou dona da razão, então deixe também o seu comentário, se achar que isso não tem ligação com tudo isso que Jesus nos ensinou. Até a próxima.